Olá, tudo bem, família? Deus abençoe a você. Obrigada por escolher ficar com a gente. Espero que seja um encontro bem gostoso para nós todos aprendermos juntos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que abordamos aqui na semana passada. Nós estamos nos referindo à geração Y e as suas necessidades de enfrentar desafios muito peculiares desta geração. Se você perdeu, nós queremos que você vá ao nosso canal no YouTube, procure o programa número 1 desta série, para que você compreenda todo o passo a passo do porquê nós estamos falando a respeito destes temas para esta geração. A geração Y são aqueles nascidos entre 1980 e o ano de 2000. Dentro desse período, nascem pessoas numa conjuntura especial e dá-se que hoje nós temos os resultados, os frutos disso, os positivos e os negativos também. Mas há que considerar alguma coisa em especial para que nós tenhamos melhores resultados do que temos colhido até agora. Nós vamos falar, por exemplo, no programa de hoje, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada, quando fizemos uma abordagem até mais ampla, mas agora sendo um pouquinho mais específico sobre alguns temas, alguns capítulos dessa série. Nós vamos hoje falar como dar sentido à vida. E nós vamos entender por que escolhemos falar sobre a necessidade de dar sentido à vida para esta geração. O que foi pensado para entregar no programa de hoje, de modo que se aplique a você na vida prática, no seu desenvolvimento, no autoconhecimento, na aplicação desses conceitos e desse conhecimento à sua vida. Vai também aproveitar para lidar com seus filhos. Bom, é momento de nós todos nos unirmos em torno do conhecimento para crescermos juntos. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Fica com a gente, querendo falar conosco, pode usar a nossa página no Facebook, pode também usar o nosso Instagram, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, fique à vontade, queremos ficar bem pertinho de você sempre. Minha convidada de hoje volta porque na semana passada o tempo é sempre muito curto para nós falarmos de temas profundos e ela não fica no raso. Ela só sabe aprofundar-se para nos trazer luz sobre temas que parecem corriqueiros, é assim mesmo, deixa como está, melhor não, é melhor darmos uma olhadinha mais de perto. Estou falando Kedma Nascimento, de volta aqui comigo. Bem-vinda, doutora, outra vez muito bom recebê-la. Obrigada, Darleide. Minha é a oportunidade e a minha gratidão, porque você está me ajudando a fazer uma coisa que, para mim, é de suma importância. Faz parte da minha responsabilidade social. Ajudar aquele telespectador que tem uma questão em relação a isso, a entender melhor dessa questão e saber como resolver. É nossa responsabilidade, das gerações anteriores, boomers e X principalmente, ajudarmos a geração Y, porque nós fizemos isso com ela. Então, está na hora. E obrigada também, porque, meu amigo telespectador, né? Bom dia, nós estamos, com a permissão da Darleide, gerando um material que você vai poder receber. Então, isso aqui é uma pesquisa profunda em cada subtema e você vai poder receber isso. E eu vou fazer questão, inclusive, de citar a cada momento isso que você vai receber e você vai se sentir mais à vontade e mais calmo. Ou seja, ela se debruçou sobre o tema com a preocupação de nos ajudar, de ajudar as famílias, ajudar os indivíduos. E então ela passa todo um conhecimento de muita pesquisa, de muita leitura, de muita prática, põe um resumo disso no material em que nós estamos querendo que você tenha acesso. Então, mande um e-mail para a gente, fale com a gente, para que nós possamos disponibilizar para você. Mas fique muito atento ao conteúdo de hoje. Nós vamos aqui trazer essa questão de modo o mais palatável possível, para que você compreenda de uma maneira muito simples, mas aquilo que é resultado de muito estudo, de muita necessidade de parar, pensar didaticamente como te entregar esse material. Kedma, diz uma coisa, por que hoje nós vamos falar sobre dar sentido à vida pensando nesta geração? Ainda, por que a geração Y tem as características que tem? Nós já abordamos várias delas no programa anterior, quando falamos também dos seus pais, mas eu vou pedir que você outra vez rememore. Por que esta geração tem as dificuldades que tem? O que a geração anterior fez que produziu esta geração?
O que aqueles pais fizeram que produziram esta geração? Quem são estes pais, estes filhos, as suas características e por que falar de dar sentido à vida? Pergunta profunda e ampla, excelente, como sempre. Obrigada. Eu gosto porque você me faz pensar profundamente. Queridos, a primeira resposta é por que o tema dar sentido à vida, começando essa série de temas ou subtemas que compõem o estudo sobre a geração Y. É para a gente entender o alto índice de suicídios. É para a gente entender o alto índice de mortes por acidentes. Então, quando eu não tenho sentido de vida, a vida não é importante e eu não quero mais viver. E está na hora de fazermos alguma coisa, porque essa geração é enorme, mas ela está começando a desaparecer. Ela será sempre maior do que a X, do que a Boomers, né? Mas ela está começando a desaparecer com um vazio existencial, ou seja, a vida não tem significado para mim. Esse é o primeiro grande ponto que todo ser humano precisa trabalhar na vida. O que nós da geração Boomers, da geração X, e aí eu quero fazer uma partezinha para os pais. Nada de culpa. Todos nós juntos fizemos isso. A escola fez isso também. Todos nós que somos educadores, de alguma forma fizemos isso. O quê? Não deixamos que essas pessoas sofressem, não deixamos que essas pessoas errassem para aprender com o erro, não fizemos com que elas pensassem num caminho a seguir e caminhassem esse caminho aprendendo com o caminho. Super protegemos o tempo todo, ainda estamos super protegendo. Por quê? Preocupados com toda essa mudança que aconteceu no cenário do mundo. Então, eu acho que estou protegendo, livrando do cenário do mundo. Não, as vicissitudes da vida fazem parte do aprendizado e da maturidade. Então, nós infantilizamos, a ponto de as crises existenciais vêm para nos trazer maturidade na vida. E elas começam a partir dos 22 anos de idade, que é a primeira grande pergunta: o que eu quero da minha vida? Agora, sabe-se que já existe uma coisa chamada a síndrome da semi-existencialidade precoce, porque eu adiei a infância até 25, 30 anos de idade, e ali eu vou ter uma crise que se instala de repente, que não fazia parte antes e que vai ser a primeira. Em vez de ser aos 22, eu estou fazendo isso aos 30. Eu começava a minha vida de jovem adulto, aos 18 anos de idade, já escolhendo o que eu quero fazer na faculdade, qual é a profissão que eu quero seguir e qual o caminho, né, qual o emprego que eu vou buscar, lutando pelas coisas. E agora eu fico na casa dos meus pais até os 30, 35 anos de idade, às vezes 40. Eu quero casar aos 40, eu quero adiar ter filhos, porque é responsabilidade, eu tenho medo de assumir essa responsabilidade. Eu vou adiando tudo. E, ao mesmo tempo, quando eu faço seguro apenas numa coisa. Qualquer coisa que aconteça, eu volto para a casa do papai. E o papai vai me receber de braços abertos, né? O papai helicóptero, o papai bumerangue, como nós já falamos no programa anterior. E, com isso, eu sou um meninão aos 40 anos de idade. Falta, então, humildade, fica a arrogância. Falta responsabilidade, falta autonomia, fica a dependência. E isso, para um ser humano adulto, é exatamente tudo que eu preciso para não ter sentido de vida e não querer existir. Pois é, isso é uma questão muito séria, porque aí muitos entraram num casamento e não dão conta de um casamento, não dão conta de Não. filhos. Não. E aí tem mulheres que estão olhando para o marido e, em lugar de encontrar um homem, estão encontrando meninos. Isso. Também as mulheres passam, mas a vida é um tanto quanto mais exigente para as mulheres, não é? E parece Sempre. que nós somos forçadas a um nível de maturidade um Isso. pouco mais aos trancos e barrancos. As mães até protegem menos as meninas, com mães de meninos me parecem proteger mais os meninos, ó, filhinho da mamãe, Isso. coisas do gênero. Também gostaria de pedir que você, nesse momento, nos fizesse pensar sobre a ida da mulher ao trabalho. Teve participação nesse processo? Perfeita pergunta. No meio da geração Y, a mulher decidiu sair de casa e ir trabalhar. Não porque apenas ela precisaria ajudar no projeto financeiro da família, mas porque ela queria se realizar. E aí um estudo muito bem feito por Jung, né?
quando o Jung diz assim, na crise dos 40, principalmente, a mulher, ela repensa o sentido de vida dela. Até então, ela tinha o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de dona do lar. E, de repente, os filhos saem para estudar ou já casaram, então ela tem a síndrome do ninho vazio. O marido já tem muitas responsabilidades, ele sai cedo, ele chega à noite, não tem mais o almoço em casa. E então ela revisa a vida dela. Quais são as competências que eu instalei, a experiência que eu adquiri até hoje, e eu quero um novo sentido de vida. E ela vai à luta. E isso na mulher começa desde criança. Sabe por quê, Darleide? A menina, ela é mais proibida. Então, mamãe, deixa eu dormir na casa da fulaninha. Não, a gente traz a fulaninha, você não sai. Mas o irmão quer dormir na casa do amigo. Claro, é a noite do pijama, vai sim. Menino pode sair de casa, menino pode pular a cerca, menino pode fazer qualquer coisa. Em homem não pega. É uma mentalidade. Menina a gente prende, segura, porque senão vai acontecer algo desagradável. Então, desde cedo, a menina começa a pensar, por que ele pode e eu não posso? Por que ele vai e eu não vou? Ela sofre, então ela vai desde criança amadurecendo. E ela aprende a fazer essa revisão contínua. No meio da geração Y, a mulher sai de casa para trabalhar por todos esses motivos. E aquilo que existia antes, que era o café da manhã, o almoço e o jantar em família, onde o pai e a mãe estavam conversando sobre o que aconteceu na vida dos filhos, na escola, lá no clube, com os coleguinhas, deixou de existir. O momento em que eu aprendi os valores, o momento em que eu tinha limites, o momento em que eu recebia feedback, ele deixou de existir. E agora a criança está solta e vem a culpa dos pais. Nossa, não tive tempo, saí cedo de casa, cheguei tarde, já cheguei cansado, ele já estava dormindo, sem culpa. O mundo realmente mudou. Eu costumo dizer para as mães, o que importa não é a quantidade de atenção que você vai dar, é a qualidade da atenção. Quando der atenção, dê inteiro. Que seja chegar, tomar um banho, fazer um lanche, jogar algum jogo, fazer o para casa juntos, conversar sobre o que aconteceu no dia. O filho também está cansado, ele vai dormir, mas vai dormir com atenção. Então, a saída da mulher no meio da geração X para o mercado de trabalho fez com que as crianças ficassem soltas. E a escola levou muito tempo para entender o papel dela, que agora ela teria que substituir a educação paterna e materna da família, que é a célula máter social. Levou um tempo para a creche começar a fazer o projeto dela, para a escola integral começar a acontecer. E aí o que aconteceu? Os pais começaram a transferir a culpa de não estarem dando atenção para a escola que não está fazendo o papel dela. Mas não se substitui papel de pai, de mãe, de escola, escola. Então, isso aí teve uma grande interferência, um peso muito grande sobre tudo isso que está acontecendo com a geração Y e com os pais, principalmente, sem culpa. Tratem a culpa, não tenham medo de colocar limites e não tenham medo de errar também. Assume o erro, pede desculpa, seja humilde, cresce junto. Isso mesmo. Mas é necessário só considerar que essa saída deixa um vazio, mexe com as bases. Tira do eixo. Tira do eixo. Não é só assim, vou sair, vou deixar ali, acolá. Há alguns preços que a gente paga. Não é o caso de dizer assim, em termos de culpa, e se submeter à culpa e ficar na culpa, mas reconhecer que houve uma falta, há uma falta até hoje, que a gente precisa reconhecer e tomar as devidas rédeas para ver se ameniza pelo menos as dificuldades. Nós sabemos que nós, ao sairmos, voltamos para casa com dinheiro e com esse dinheiro nós trouxemos brinquedos, nós trouxemos favores até para os filhos. Os pais se sentem às vezes fazendo um favor para o filho. Uma situação que não era mais só de relação, não é muitas vezes de relação pais e filhos, nesse laço de afeto. Parece que tem algo mais, estou pagando algo. Eu estou aqui cumprindo e fazendo esse momento, mas porque eu estou devendo para aliviar a culpa. Enfim, muita coisa engatada nisso aí. Mas vamos andando, sabendo que existe esse ponto que a gente precisa considerar. Filhos que ficaram e ficaram como? Como foram assistidos? E isso faz parte de uma geração que demonstra muita insegurança. Isso, de uma geração que aprendeu o seguinte, olha, meus pais trabalharam demais. Nem sequer aposentadoria tiveram. Alguns filhos, por exemplo, de ginecologistas obstetras, eles dizem assim, meu pai nunca teve vida, ele nem dorme. Toda noite tem uma criança para nascer, eu não quero isso.
E eles fizeram o tempo todo uma contribuição e no fim não se aposentaram. Nossa, eles trabalharam igual a loucos, mas no final não tem uma casa para morar. Então eles aprenderam uma receita assim, muito trabalho, muita dedicação. No final, a frase que eles falam é ferro. Eu quero o oposto. Então eles dizem assim, eu quero viver a vida. Eu não quero passar pela vida para dizer que eu vivi só porque eu consegui algum bem material. Eu quero viver. Eu ganhei, eu gasto agora, tendo prazer com aquilo que eu quero nesse momento. É Ok? isso. Qual é a maior exigência existencial e responsabilidade de cada ser humano? Agora, falando especificamente sobre o dar sentido à vida. Então, olha como é importante. Dar sentido à vida é a maior existência, a maior exigência existencial. Quando eu não dou sentido à vida, eu não vivo. Penso, logo existe. E é a maior responsabilidade do ser humano. O ser humano que não investe em desenvolver o sentido de vida, ele vai investir em não querer viver. Exatamente isso. É extremamente profundo. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado nessa geração é o sentido de vida. Isso para qualquer ser humano, mesmo de outras gerações, mas como estamos falando da Y, Sim. né, como é que a gente pode fazer esse processo, que é o tema do nosso programa hoje. Né? Então, é dar sentido à vida. É a maior responsabilidade do ser humano e a maior exigência do existir. É dar sentido à vida. Como é que se dá sentido à vida? Depende da fase. Então, se eu pensar em ensinar uma criança, aos que são pequenos ainda, e se eu estiver falando daquele que tem 15 anos, 18 anos, 30 anos, ainda está dentro do período da geração Y. Como é que essas pessoas, se elas não têm, como ter? Perfeito. Então, dar sentido à vida, ela está em todas as fases da vida. Por exemplo, uma criança que fala, eu queria construir uma casinha de boneca para mim, mas tem o meu jeito, é a minha casinha. Eu não quero uma pronta, porque a pronta não tem o que eu quero. Isso é um projeto dela, um projeto de vida. E aí ela pega material, demora um mês, pede dinheiro para a avó e pergunta à mãe onde vai comprar e etc. Ela luta por aquele projeto dela. E sei lá, 2 meses depois ela tem todo o material e ela não quer mais nem ir para a escola. Ela está em casa porque ela quer fazer a casinha dela. Olha, aqui eu quero abrir uma janela. Mas não tem com que serrar essa janelinha. E ela está lá envolvida profundamente. Isso é uma aspiração, é um desejo, que são as duas coisas mais profundas do ser humano, em fazer a casinha de boneca que é dela. Ela vai fazer. Não importa se ficou tá com a melhor torta, qualidade, não não. interessa. Mas ela vai apresentar para todo mundo que chegar na casa dela. Isso é sentido de vida. Bem, ela realizou esse objetivo, ela fica com uma sensação assim, eu tenho talento para fazer casinha de boneca, eu tenho competência para fazer casinha de boneca. Então, veja, o sentido, a vida, vem com o quê? Com a minha missão de vida, em descobrir qual o talento que eu tenho, com o que eu agrego valor, em descobrir os meus desejos mais profundos, minhas aspirações mais profundas e colocar em prática, mesmo que isso demore. Mesmo que leve um tempo. E mesmo que, por exemplo, chegue uma coleguinha dela em casa, e ela vai mostrar a casinha de boneca, e a coleguinha perfeccionista, e diz assim, nossa, mas a janela ficou torta. Ela vai dizer, mas essa é a minha janela. É a janela da minha casinha. Pode ser torta, não tem problema não, porque eu não vou botar nada em cima. Tem só uma pessoa do lado de dentro da casa. Aí ela dá significado de outra forma. Então, a criança que não tem sentido de vida, ela é uma criança apática. Ela não briga pelas coisas, ela não luta pelas coisas. Uma coisa importante, ela não tem a oportunidade de aceitar ou não aceitar, de consentir ou não consentir. A criança que não tem sentido de vida, mas os outros acham, os adultos que estão dando sentido de vida para ela, ela pergunta, eu vou vestir que roupa para ir lá no parque? Mamãe, você vai comprar que presente para mim? Ela não Os tem um outros pedido decidem. para fazer. Não. Então, 2 coisas importantes aí. Agora vamos crescer, né? Vamos para a vida do adulto e da geração Y. Dar sentido à vida é achar uma missão. Dar sentido à vida é ter um projeto. Nossa, eu vou abrir que seja a minha startup e vai ser na área tal.
dar sentido à vida é entender que talento que eu tenho que é diferente dos meus coleguinhas, e esse talento me faz fazer coisas que eles não fazem. E que junto com eles, esse talento agrega um valor e fica um projeto amplo. Mas se eu não estivesse lá, não teria saído daquele tamanho. Dar sentido à vida é, antes de mais nada, entender as minhas aspirações mais profundas. Quais são meus desejos? Trazê-los à tona, à consciência e planejar como realizar isso. Esse é um lado. O outro lado, dar sentido à vida, é olhar para as necessidades do mundo ao meu redor, porque eu não vivo sozinho. Eu vivo na relação com os outros. Entender essas necessidades e fazer parte delas, contribuir efetivamente. Então, o dar sentido é o início, o meio e o fim da vida. Eu morro quando a vida não tem mais sentido. Vocês viram recentemente, né, um grande cientista suíço que passou dos 100 anos de idade, já não conseguia mais caminhar, eu não estou lembrando o nome dele agora, e a vida perdeu sentido para ele. Porque ele gostava de andar, ele gostava de fazer palestras, gostava de agregar valor, né, com o conhecimento dele, um físico. E ele então pediu para ir para a Suíça, porque é o único lugar onde ele poderia fazer a eutanásia. E ele foi e fez e pagou caro para isso, porque a vida perdeu sentido, ele já não era mais útil. Então esse sentimento de utilidade, seja para mim, em função da realização dos meus desejos, ou utilidade para a sociedade, que seja para um coleguinha, que seja para a escola, que seja para uma entidade qualquer, é sentido de vida. Eu acordo pensando o que eu vou fazer isso hoje para aquele projeto. Eu acordo me sentindo orgulhoso porque ontem eu fiz uma coisa que foi inusitada, que foi diferente, que agregou valor. Isso me faz querer acordar todo dia. Quando eu perco o sentido de vida, eu não quero mais acordar. Eu entro em depressão. E aí, na depressão, uma das formas de fugir de mim, esse é o texto, é, por exemplo, beber. Na minha adolescência, nós bebíamos Coca-Cola, era o must da época. Nossa, sábado à noite era o horário da Coca-Cola. Muito chique, juntar os amigos para tomar Coca-Cola. Um copo. Não copo. era a abundância. Não era uma garrafa de garrafa litro. enorme para todo mundo. Era uma um garrafinha. Na geração X, já começou a cervejinha. Nós não tínhamos tantos tipos de cerveja. Era uma cerveja mais saudável, um teor alcoólico menor. Hoje, a gente bebe a vodka. É o álcool puro, em outras palavras. Por quê? Eu começo a beber na quinta-feira à noite, na sexta-feira eu já estou mais leve, mais tonto. Na sexta-feira eu bebo muito. Sábado, então, eu bebo o finalzinho e eu vou curtir enxaquecas. Domingo, segunda e terça. Na quarta eu estou bem, na quinta eu começo de novo. Então eu estou fugindo de mim, porque não tem sentido a minha vida. Aí você está usando, talvez, exemplos que poderíamos colocar no extremo K. Sim. No extremo aqui, alguém vai dizer assim, não, não bebo, não sei nem porque você está falando de bebida. Aqui em casa nós não bebemos, Sim. Somos até cristãos, Isso. Não tomamos essas coisas aí, são horrorosas, e são. Mas aí come bastante. Tem alguma outra maneira de nós falar que pareça ser ou que seja de fato outro tipo de fuga para que um outro grupo se identifique que não este que apenas bebe? Várias. Então, por exemplo, eu saio com a turma, eu nunca estou mais a sós com o meu melhor amigo ou com o meu namorado ou ficante, não importa, né? Alguém com quem eu estou em relação. Eu estou sempre com a turma. Por quê? Ali todo mundo fala bobagem, todo mundo sorri o tempo todo, ninguém entra profundamente no tema, ninguém fala sério. É uma forma de fugir de mim. E depois assim, digamos, saímos da turma, já é tarde, e a namorada fala, eu queria conversar um pouquinho com você sobre, será que já está na hora da gente casar? Eu estou morto de cansado. Vamos deixar para amanhã? E amanhã eu vou ter uma outra desculpa. Então, eu acho desculpas para não entrar em contato com as coisas sérias da vida, para não tratar de conflitos, para não fazer ou tomar decisões sérias. Né? Eu fujo de mim. Tem gente que pode usar até a própria religião? Pode. Freud, inclusive, escreveu sobre isso. Ele diz assim, olha, a religião ela é um texto ambíguo. Por quê?
David Seaman também escreveu sobre isso lá no livro A Cura dos Traumas Emocionais. Eu vou para a igreja e lá eu digo assim, eu me converti. Agora Deus está comigo e eu vou entregar tudo nas mãos dele. E ele vai resolver minha vida. Eu não preciso fazer nada. Deus vai fazer tudo. E, por exemplo, Deus vai fazer por mim aquilo que eu não tenho condição de fazer, ou aquilo que ele não deixou a ciência pronta aqui para fazer por mim. Mas se tem alguém que pode me ajudar, Deus não vai fazer. Ele completa o incompleto que existe em mim. Então, é uma pessoa que está com problemas financeiros e vai para a igreja, né? Jejua, ora e pede a Deus e de repente sente uma paz, está vendo Deus realmente está fazendo tudo por mim e eu não preciso fazer mais nada. Então é aquela senhora que está passando com 13 filhos, todos na miséria, e você fala, mas minha filha, nos dias de hoje, 13 filhos, foi Deus que quis, minha filha. Ela não fez nada. É o Bolsa Família, né? Então eu deixo a culpa toda com Deus, mas eu não trato a minha culpa. Por quê? Darley, dentro do tema dar sentido à vida, o problema mais profundo que eu preciso resolver é o perdão. E o perdão está associado à culpa. Perdoar é algo extremamente importante para eu me sentir livre para caminhar o caminho que eu preciso caminhar para chegar onde eu preciso chegar. Perdoar não significa aceitar em conteste o outro, aceitar o que ele fez de ruim comigo, de mal. Não, é aprender a conviver com isso, colocar limites, como Davi falava no texto bíblico. Os meus inimigos eu quero distante de mim, mas eu não vou ficar com ódio deles. Então, perdoar é aprender a conviver com tudo que se passou de bom e de ruim na nossa vida, mas sem que isso me atinja e sem que isso traga culpa, ok? Porque geralmente, quando eu não perdoo, a culpa vem junto. É saber colocar o limite, saber conviver com isso e caminhar em frente. Então, eu entrego a culpa na igreja, vou todo sábado na igreja, acho que está tudo melhorando, Deus realmente está fazendo milagres na minha vida. E, de repente, eu caio de novo mais profundamente. Perdi o emprego, não estou conseguindo sobreviver, nossa, não estou conseguindo terminar meu curso. Deus não fez nada por mim? Não. E qual foi a minha parte que eu deixei de fazer? Boa pergunta. Vamos para o intervalo e, na volta, continuaremos falando sobre dar sentido à vida. Fizemos um programa que ali nós abordamos sobre o significado da vida e também está no nosso canal no YouTube. Vai lá, você ainda tem mais material para juntar a este, para nós entendermos exatamente a necessidade de compreendermos também o que é a nossa parte e a parte de Deus. Mas estamos falando sobre a necessidade de termos propósito, de termos um significado a dar àquilo que nós fazemos todos os dias. E isso tem a ver muito com o seu modo de viver todos os dias, não? É bem rapidinho no nosso intervalo, já estamos de volta para continuar esse tema, dar sentido à vida, pensando na geração Y, te lembrando que nós estamos fazendo uma série de programas para esta geração, os que nasceram entre 1980 e o ano 2000. Você se enquadra? Mas tem muito mais para você aprender e aplicar, inclusive a educação dos seus filhos agora. Até já!